Olá galerinha, tudo bem com vocês? É isso aí, vamos começar o nosso dicão de prova sem perder tempo. São dicas valiosas. Tudo que eu falar aqui, falar, ó, estuda, é bom você dar uma pesquisadinha depois. A gente vai procurar fazer isso num tempo bem reduzido, porque eu sei que o seu tempo é muito corrido, você tem que otimizar ele o máximo. Portanto, vamos começar então o nosso trabalho. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que ela é. Albert Camus. Bem, com essa frase de Camus, eu quero chamar a atenção de vocês a respeito da globalização. Um estudante de ensino médio precisa ter a noção exata do que é a globalização, as suas características, porque praticamente todas as matérias esbarram no conceito de globalização, as características, no surgimento. Né? Mas a gente vai dar uma forcinha para vocês aqui, porque a globalização nós estamos inseridos, não há nenhuma possibilidade de não participar desse processo, não estar dentro desse processo. É um processo econômico e social, né, que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos, as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos quatro cantos do planeta. Existem ainda algumas controvérsias, gente, a respeito das origens da globalização. Para alguns historiadores, esse processo só teve início nos séculos XIV e XVI, assim quando começou as grandes navegações, né, com as descobertas marítimas, né, então houve uma expansão comercial, as relações comerciais se tornaram muito mais amplas, porém, né, a globalização efetivou-se no final do século XX, logo após a queda do socialismo no leste europeu e na União Soviética. O neoliberalismo, também da década de 70, impulsionou o processo de globalização econômica. Né? Como os mercados estavam saturados, não tinha para onde ir mais, o meu cachorro não está ajudando, né? Muitas empresas multinacionais buscaram conquistar novos mercados consumidores, principalmente em países recém-saídos do socialismo. A concorrência fez com que as empresas utilizassem cada vez mais recursos tecnológicos para baratear os preços e também para estabelecerem contatos comerciais e financeiros de forma rápida e eficiente. É aí que entra, né, a mãozinha da internet, das redes sociais, dos computadores, dos meios de comunicação via satélite, do celular, do iPod, iPhone, tudo isso contribui, né, para o mercado globalizado. Uma outra característica importante, né, é que as empresas multinacionais buscam baratear o processo de produção, obviamente para faturar mais, ganhar muito mais dinheiro. Então o que elas fazem? Para produzir, por exemplo, um tênis, eles vão procurar países onde, por exemplo, a mão de obra é barata, onde a matéria-prima ainda tem muita matéria-prima, também países onde a energia é barata. Por isso, por exemplo, um tênis pode ser de marca americana, mas pode ter sido produzido na China com matéria-prima do Brasil e costurado, por exemplo, por indianos pobres por aí. Tá? Então, o processo de globalização é isso, lógico, é muito mais do que isso. Isso aqui é só pequenos toques que a gente vai dar para vocês, né? E como eu falei, né, muitas vezes em busca do lucro, o homem econômico acaba esquecendo que o outro, assim como ele, é imagem e semelhança de Deus e também merece ser respeitado e ter uma vida digna, salário digno, condições de vida dignas. Então, vocês que vão chegar logo logo no mercado de trabalho, não esqueçam desse detalhe. Sendo religioso, pode até não te botar dentro de uma universidade, mas pode fazer de você um grande homem. Bem, agora nós vamos para as próximas dicas do nosso dicão de prova. Lembrando que agora a Sé não está mais vacante, nós já temos um Papa, né? Tivemos a declaração hoje tão bonita, né? Habemus Papam, né? E o nosso Papa argentino, Jorge Mário Bergoglio, 77 anos, ele era arcebispo, ou melhor, cardeal, né? Cardeal, mas em Buenos Aires.
Então temos um Papa argentino, primeiro Papa latino-americano, e um Papa com um histórico assim de ser uma pessoa extremamente humana. Então o que é legal dessa história, que não tem nada a ver com a dica de prova, mas que vale a pena falar para vocês, é que ficou claro que a imprensa não entende patavina de nada em relação à Igreja Católica. Ela é regida pelo Espírito Santo e assim sempre será. E por falar em Espírito Santo, Igreja Católica, uma das matérias que nós estudamos é a campanha da fraternidade, que esse ano trata da juventude, né? Juventude e fraternidade, eis-me aqui, envia-me. Portanto, tem algumas propostas que são feitas na campanha da fraternidade que não servem somente para a igreja, mas também para o jovem de um modo geral. E uma delas é a questão da mudança de época. O que é importante saber? É importante saber que mudança de época é a transição de uma cultura estável para outra não estabilizada ainda. O fato dessa cultura estar em transição, estar em mudança, né, faz com que muitas coisas percam seu sentido. Na verdade, é um paradoxo. Da mesma forma que a mudança de época faz com que as pessoas percam o sentido da vida, porque aquilo que era valor deixa de ser, então faz com que a pessoa realmente fique meio perdidão. Também há, né, aqueles que nessa mudança de época buscam ardentemente encontrar o sentido da sua vida. Todos os segmentos da sociedade sofrem, todos sofrem com a mudança de época. Mas tem um que sofre mais ainda, que é a religião. Por que a religião sofre mais? Ela sofre mais porque ela trata do que é mais profundo do ser humano, né? Ela trata questões de alma, questões profundas de onde vim, para onde vou, qual o sentido da minha vida. Portanto, a religião é a que mais sofre. Também as famílias sofrem, né? Os valores familiares vão sendo alterados com essa mudança de época e, obviamente, afetou a família, afetou a célula da sociedade, portanto, vai atingir os jovens. Outra coisa que acontece com a mudança de época, e principalmente essa que nós estamos vivendo agora, essa mudança, essa transição, é uma luta ferrenha para homogeneizar as culturas. Ou seja, aquilo que era tradicional deixa de existir em busca de uma cultura fútil, artificial, superficial, né? E como eu te disse na última dica, que costuma coisificar as pessoas, ou seja, já não há mais experiências profundas de relacionamento. Também, ainda em campanha da fraternidade, tem a questão da cultura midiática, né? Que envolve todos os meios de comunicação social e esses, por sua vez, muitas vezes se distanciaram da sua origem, do porquê de existirem e acabam sendo meros instrumentos de incentivo ao consumo, à idiotização das pessoas, do país, também o hedonismo, né, faz com que as pessoas tenham a busca do prazer seu somente e inclusive afetando as crianças, né, que também ficam com seus desejos totalmente perturbados. Por exemplo, quando eu chego em sala de aula, não é por exemplo, mudando de assunto, quando eu chego em sala de aula, eu falo, ei juventude, ei jovens e tal, é, um dos termos da campanha que fala sobre jovialidade, não é nem tema da campanha, na verdade na introdução é feita uma referência a isso, né? Esse termo jovem, jovialidade, ele tem um pezinho lá na mitologia grega do Deus Supremo, Deus da força, do dia, né? E que é a questão do jovial, Deus jovial, e também a questão do vigor de Deus. A idade está intimamente ligada a vigor de Deus. Então toda vez que eu chego na sala de aula, e aí galera, e aí juventude, na verdade estou conclamando vocês a colocar a serviço da educação, do saber, do crescer, essa questão do vigor de Deus. Jovens bombados em Deus vão muito mais longe, com certeza absoluta. É isso, galerinha. Vamos para mais uma dica de prova, né? Agora é melhor ainda porque o time que o Flamengo está jogando acabou de virar o jogo para 3-2. Eu estou muito feliz com isso, né? Se você é flamenguista, eu sinto muito. Você que vai ter que assistir essa dica de aula, de prova, vai ter que me aturar dizendo que o Flamengo está perdendo o jogo. Mas tranquilo. Bem, vamos falar um pouquinho de AIDS, né? É uma das doenças que mais assustam, mas que mesmo assim as pessoas não se cuidam. Isso é fato,
né? Não se cuida, que eu digo, não é só usar, se preocupar com camisinha, é acabar com a promiscuidade mesmo. Isso eu acho muito importante que seja dito, que infelizmente as pessoas que são responsáveis por fazer esse trabalho de prevenção esquecem do ponto crucial, né? Se você não é promíscuo, então a possibilidade de você contrair AIDS é bem menor. Mas se você é promíscuo, obviamente, você vai ter que se proteger de alguma maneira. Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. A AIDS, por exemplo, quando surgiu, muitas pessoas achavam que isso era culpa do pecado. Não deixa de ser uma verdade, né? Mas, assim como a AIDS hoje, doenças, por exemplo, no século XIV, que eu não vou dizer qual delas, né, também foram atribuídas ao pecado, mas que, se analisadas de uma forma mais contundente, a gente vai perceber que quando acontece uma doença que se espalha por um número grande de pessoas, que eu te recomendo a estudar o que vem a ser epidemia, endemia e pandemia, para que vocês tenham sabendo o significado dessas três, numa questão, não só nessa prova que vocês vão fazer, mas em qualquer uma outra prova, né, vai te ajudar a chegar a saber se essa questão é certa ou errada. Epidemia, endemia e pandemia. Pois bem, algumas pessoas atribuem ao pecado, mas outras vão procurar a razão da doença. Essa doença aí do século XIV, que eu estava falando, sem dizer qual delas que essa sim, essa ela tem origem, né, no processo de urbanização. E o processo de urbanização, quando ele não é bem feito, ou ele envolve uma disparidade social muito grande, ela vai ter os excluídos, aqueles que vão viver à margem, né, da urbanização. Ou seja, vão viver em lugares sem água, sem esgoto, sem todo o tratamento adequado para uma vida decente. Então, essa é uma das causas lá do século XIV, das quais teve essa doença, né, que se espalhou rapidamente, matou muita gente. Lógico que a culpa foi colocada em quem, gente? Nos excluídos. Eles que moram lá naqueles lugares sem estrutura, são judeus, né, que chegaram inclusive a culpar os judeus por isso. Os estrangeiros, eles são os culpados, eles trouxeram essa doença de fora, mas na verdade, como eles estavam excluídos da sociedade, não tinham a proteção do Estado, isso promoveu, obviamente, a propagação da doença de forma muito rápida. Por exemplo, quando a gente tem enchente, né, há um risco muito grande de doenças transmitidas por rato se propagarem muito rápido. Isso é fruto de uma sociedade onde pessoas moram em lugares inadequados e por isso correm o risco de estarem suscetíveis a doenças, né, e serem culpados, inclusive, se as doenças chegarem a outras pessoas que não estão ali tão próximas dos locais de risco. Então, essa é uma dica também de prova muito legal. E a gente tem só mais uma dica. Não, na verdade, uma não, são três dicas. Vamos ver aqui. A próxima dica é a seguinte. E para encerrar aqui as nossas dicas de provas, nós já estamos com 13 minutos, a gente vai falar só rapidinho sobre o aborto. Obviamente a nossa escola, por ser uma escola católica, ela é contrária ao aborto. Mas como a gente estuda todas as religiões, por exemplo, o católico ele é, né, contra o aborto, o espírita também é contra o aborto, mas por razões diferentes, né? Porque por espírita, por exemplo, o aborto ele cancela o processo de reencarnação. Por isso, os espíritas são também contrários ao aborto. Os judeus, por exemplo, não bateram martelo. Em algumas situações, eles são favoráveis ao aborto. O católico é porque ele acredita que a vida começa na fecundação. E a fecundação, ela independe da causa dessa fecundação. Ou seja, se for dentro de um casamento ou fora de um casamento, não importa. Aquele ser inocente que passa a existir a partir da fecundação, ele deve ser protegido. Por isso que todo católico é contra o aborto. Sobre o novo código, né, que estava sendo votado aí, há sérias críticas sobre eles. Por quê? Por exemplo, ovos e larvas, se você tem maiores punições, né, ou seja, eles têm maior valor sobre a vida do que a vida humana, né? O embrião humano pode ser manipulado, né? Lembrando que o embrião já é o ovo fecundado.
Então, há mais possibilidade de você mexer com embrião do que mexer com ovos e larvas. É um absurdo, né? Bichos valem mais do que gente. Por exemplo, se você dirigir sem carteira, né, a sua pena é menor do que você conduzir um animal de forma insegura. Pasmem, isso é verdade, tá? Por exemplo, se você deixa de socorrer uma pessoa, a sua pena é menor do que se você deixar de socorrer um animal. E para finalizar, né, há outras disparidades nesse novo código, tá, gente? Mas eu vou ficando por aqui. Tá vendo esse filósofo que está aparecendo para vocês aí? O Martin. Portanto, estude a vida desse cara e você vai se dar muito bem na prova. Beleza? Essas aí foram as dicas de prova do professor Cristiano. Boa prova a todos. A gente se vê aí na próxima aula.